mesmo com essa quantidade de escória mais elevada e uma diminuição de clinker, você tem uma composição de filler que vai te ajudar a ainda ser um cimento versátil. Então as emissões de CO2 do CP2E, ele ao mesmo tempo ele é mais baixa que o CP2F, mas ele ao mesmo tempo ele é mais alta que o CP2E. Por ele ter uma boa quantidade, uma quantidade considerável de escória, ele também é um bom cimento para ambientes agressivos. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos com vocês de novo aqui no nosso episódio do FVF Cast. Estamos com vocês aqui toda terça-feira, às 6h57 da manhã. No YouTube e Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. Semana passada, se você não foi assistir, estávamos falando sobre CP2F. Muito bom, por sinal, né, Matheus? Exatamente, muito versátil, né? Exato. E hoje a gente vai para outro CP2, que é o CP2E, que é o CP2 feito de escória. Exatamente. Enquanto o F ele é de filler calcário, ele tem uma grande quantidade de filler calcário, o CP2E ele vai ter uma maior quantidade de escória, como adição e substituição ao clinker. Exatamente. E da mesma forma que a gente falou na semana passada que o CP2F ele é um cimento versátil, e ele é versátil por quê? Porque ele tem o F, tem o E e tem o Z. Então você tem várias nomenclaturas aí normativas para ele, né? Que faz com que ele seja versátil, né? Então ele... E eu falei um nome que eu vou usar de novo, né? Então, o CP2 é o quê? Um coringa. Né? Ele se torna um coringa para a gente dentro de uma concreteira. Porque a gente falou sobre essa versatilidade de você ter um cimento que te atenda a várias situações. Ou seja, ele vai te atender mais de 80% da sua necessidade dentro do seu negócio concreto. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas em vias de regra entre 70% e 80% ele vai te atender. Porque ele vai ter condições de te atender aí paredes de concreto ou pisos de concreto especificamente. A gente falou bastante disso. Se você não assistiu, aproveitar que você está aqui, chegou agora, se inscreve no canal, compartilha, dá faz os seus comentários, faz um likezinho lá pra gente para ajudar que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, entendeu? Não é porque a gente quer o like, é importante que a gente tem visto muito, né, Matheus? É que as nossas visualizações, elas têm aumentado bastante com o conteúdo que a gente tem feito para vocês. Mas os likes não aumentam na mesma proporção. As pessoas inscritas no canal também. Então a gente vê que tem mais gente assistindo do que inscrito do que dando like. E o que leva o algoritmo a mandar para mais pessoas é o seu like. Então, se você puder, ajuda a gente, dá uma força para nós, dá um likezinho para esse vídeo chegar a mais pessoas. Exato, não paga nada. Não paga nada, é de graça, tá tudo certo. Se você não puder, ok, mas se você puder, não custa nada, é ou não é? Exatamente. Mas é isso aí, né, Matheus? Voltando aqui ao nosso tema de hoje. Qual que é a reflexão de hoje? A reflexão de hoje é, obviamente, a gente vai sempre falar de princípios, negócios e o tema cimento, né? Então, exatamente. Como a gente tem um coringa na mão e a versatilidade, nada mais justo dizer que CP2E é o cimento do equilíbrio, porque ele está no meio, né? Então ele é o do equilíbrio, nem tão lento quanto um CP3 e nem tão genérico quanto um CP2F. Escolher a CP2E, reconhecer que durabilidade moderada é suficiente, e a gente vai explicar isso depois. E que economia de processo vale mais do que economia de material. Lembra dos processos? A gente vem falando em quase todos os episódios. Você não é nada ou ninguém sem processo, sem rotina. Então essa é a reflexão do dia de hoje. É isso, Matheus? Vamos para o episódio? Vamos para o episódio? Dando continuidade à versatilidade, como a gente acabou de falar, ele é um cimento que nem é tão lento quanto o CP3, nem vai ser tão rápido quanto o CP5, e ele nem é tão genérico quanto o CP2F. Ele é um cimento que você vai encontrar bastante em concreteiras. Não tenho dúvida. Concreteiras toda... É um cimento geograficamente bem posicionado. Quando a gente fala de geografia, eu acho que no país todo tem. Ele seria um cimento que está tanto no norte, nordeste, sim, sul, você vai encontrar, sudeste, vai encontrar. e centro-oeste. Vai encontrar, com certeza vai encontrar.
Ele é um cimento que depende da escória. A escória, ela é um resíduo da onde mesmo? É o resíduo de siderúrgica, né? De aço, né? Produção de aço. Então, assim, todo minério de aço vai virar o aço para obra, o aço para construção. E aí, para fazer esse aço, para ele ter qualidade, você tem que tirar as impurezas. Sim. A escória são as impurezas do aço. Só que é uma impureza nobre, né? É. E a gente coloca essa impureza, entre aspas, dentro do cimento, o que vai enobrecer a qualidade do cimento. E é por isso que o Brasil é um dos países mais avançados em tecnologia de cimento. A gente falou disso já em, acho que 2 episódios anteriores. E tem que continuar reforçando. E tem que reforçar, porque nós somos referências em qualidade de cimento. Nós temos know-how. Eu vou dizer para você uma coisa aqui. Hoje, com o passar dos anos, eu posso dizer, Matheus, que você começando a carreira já não é tão... Já não começou ontem, né? Você já está há algum tempo. Mas eu que já tenho mais tempo, e você que talvez tenha o mesmo tempo que eu, ou até mais do que eu, há uns 25, 30 anos atrás, quando a gente falasse de cimento CP3, CP2E, CP3 com escória, CP4, ele sempre foi um tabu para a gente. Como eu falo, a gente como concreteiro. Porque sempre foram cimentos mais complexos de você trabalhar, né? Então, assim, o cliente que tinha muita velocidade de forma muito rápida, que nem era uma situação muito técnica e sim mais por produtividade, a desforma ficava prejudicada. Porque o cara a consultora concretava de manhã e no dia seguinte de manhã estava arrancando toda a forma. Dependendo do CP2E e do CP3, que a gente vai falar um episódio disso, você não consegue desformar tão cedo, você vai desformar ao longo do dia. E aí o cara perde produtividade, ele perde 1 dia, 2 dias de concretagem da próxima etapa. Isso sempre foi um tabu pra gente. E foi um tabu por quê? Porque a gente não tem a mesma tecnologia que a gente tem hoje. Sim. E aí, de novo, a gente tem que voltar aos episódios antigos e falar dos nossos amigos. Fernando Matias, que tão brilhantemente esteve aqui, nos honrou com a sua presença e falou muito sobre produtos químicos, sobre aditivos. E a tecnologia que existia 20 anos, 25 anos atrás não é a mesma que existe hoje. Então, hoje, quando eu olho pelo retrovisor e olho para trás, que é sempre bom olhar para frente, mas quando eu olho para o retrovisor, que é importante saber de onde a gente veio, para não esquecer onde a gente chegou, esse é um outro princípio, a gente lembrar que eu já fui alguém que disse que não era bom. Já fui alguém que condenou isso no passado. Você entendeu o que eu estou falando, né? Olha, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Talvez eu estivesse errado. A gente pode mudar de opinião. Por que a gente muda de opinião? Porque a gente está com a cabeça aberta para escutar a evolução. Mudar de opinião não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de covardia, pelo contrário. Os anos passam, a gente aprende, a gente fica mais experiente e a experiência mostra pra gente, pelos anos, que a gente tem que estar mais aberto a escutar novos caminhos. Sim. Então aquilo que foi um tabu lá atrás, hoje para mim não é mais um tabu. Eu tenho certeza para você que tem a mesma idade de conhecimento ou de anos de trabalho como eu tenho, ou até mais, tem o mesmo sentimento. Então hoje eu olho com outros olhos para a mesma coisa que eu olhava com olhos não tão bons lá atrás. Sim, exatamente. E o CP2 é um cimento que a gente olha dessa forma. CP2F, eu falei aqui maravilhas dele para fazer piso. E se você falasse que era para piso CP2E, eu já não diria a mesma coisa. E hoje eu digo para você que ele também é tão bom quanto. Sim. Apenas alguns cuidados que você tem que tomar. E aí a química entra para te ajudar nisso. Eu fico feliz de escutar essa sua fala de... Independente da idade, é importante você estar aberto a escutar. Sempre tem algo a aprender. Não tem jeito, independente de onde você estiver. Matheus, existem várias coisas aqui, e a gente vai sair um pouquinho do tema, mas dentro do tema, quando a gente fala esse tipo de tema, esse tema de escutar. O ser humano tem várias fases e vários problemas. Uhum. Às vezes a pessoa tem problema de se comunicar, às vezes a pessoa tem problema de falar, às vezes a pessoa tem dificuldade no agir, dificuldade de posicionamento, e a gente falou disso no final do episódio da semana passada. Se você não se posicionar, alguém se posiciona por você, e aí você vive a vida da pessoa. E aí, quando você faz uma análise da sua vida, você vai falar, eu tenho dificuldade disso.
Sabe qual é o resumo de todas essas dificuldades? Escutar. Realmente. Esse é o maior problema do ser humano. Escutar. Porque se você escuta, você não tem problema de comunicação. Se você escuta, você não tem problema de posicionamento. Se você escuta, você não tem problema de fala. Entendeu? Então, assim, é o maior e o melhor dos princípios. Escutar. E isso está na Bíblia. Entendeu? É o caminho do ouvir. Quanto mais você ouve, melhor você tem o seu entendimento. Então, é um tema muito interessante de colocar aqui como abordagem, porque nós estamos falando de profissão, daquilo que eu já fiz lá atrás e que eu condenei, e que hoje, por escutar e me evoluir, eu mudei meu posicionamento. E hoje, se você me der qualquer cimento, eu vou me virar. Por quê? Porque eu escutei. E a gente sabe que tem caminhos. Exatamente. E a gente tem trazido pessoas aqui para falar... Que todos falam... Todos falam a mesma coisa. Não é? De formas diferentes. Eu estou sendo aqui bem direcionado, mas todos falam a mesma coisa. Isso é um princípio, ouvir, cara. É um princípio. Exato. A gente só vai aprender se a gente escutar. Não é mesmo? Uhum. Voltando aqui. Falar um pouco da composição do cimento. Boa ideia, boa ideia. Fala um pouquinho. A gente vem falando do CP1, a gente falou do CP2F, quanto que tem de clinker, quanto que tem de adição. Agora a gente vai mudar um pouco isso. Ele continua nessa trilha, mas agora ele fica um pouquinho mais dilatado, né? Mais abrangente. Isso aí. Sabe quando eu estava falando nos últimos 2 episódios, CP1 eu falei que ele tem um intervalo de clinker pequeno de 5 pontos. CP2F, ele tem 14 pontos. Percentual, né? Um percentual de 14% exatamente. Entre um outro. Começou a dilatar, mas ainda estava bem. Eu te convido, ouvinte, a você pensar no número que é do CP2E. É um número bem abrangente. O que acontece? O CP2E, ele aceita que o fabricante produza o cimento com clinker variando de 51% a 94%. Você entende quão grande é esse intervalo? Esse intervalo chega a seus 43% de diferença de um cimento para o outro. De um fabricante de CP2E para outro fabricante de CP2E. O que você está querendo dizer aqui, Matheus, em outras palavras, é que no meu cimento, a norma me permite que eu tenha na composição do meu cimento CP2E que eu possa ter 51% de clinker e o restante do quê? A gente pode ter o quê? Além do clinker, porque eu tenho que somar 100%. Sim, exatamente. Então eu vou ter, vamos lá, vamos nos extremos? Só para ficar claro aqui para quem nos está escutando. 94% de clinker. Vamos lá, nós vamos a 51% de clinker, aí nós vamos chegar ao máximo do quê de escória? A gente pode chegar ao máximo de 34% de escória. Então nós estamos chegando a 51 mais 34, nós estamos falando de 85. Isso. E nós podemos chegar a 15% do quê? De filler calcário. De filler calcário. Olha só a diferença entre o cimento 1, o F, 2F e o 2E. Mas tem uma coisa interessante aqui, Matheus. Não sei se você pegou aqui. O filler permanece na sua origem de fabricação. E isso é um ponto positivo. Mesmo com essa quantidade de escória mais elevada e uma diminuição de clinker, você tem uma composição de filler que vai te ajudar a ainda ser um cimento versátil, ainda ser um coringa e ainda ser um bom cimento para você usar em piso. E nós estamos falando de extremos. Por que você foca no filler calcário para o piso? Porque o filler calcário ele vai te ajudar nessa composição em termos de pega. Ele vai contribuir isso para que você tenha um cimento que a pega não vai ser tão dilatada. Obviamente que ela não vai ser a mesma quando a gente fala dos extremos, mas ele é uma composição dentro desse teu cimento que vai te ajudar nas características principais do cimento. É óbvio que eu não estou dizendo que vai ser a mesma coisa que um F, mas ao mesmo tempo você tem um cimento parecido com o F, com uma pequena dilatação, e aí você ajusta na química, né?
Mas aí a gente falou do extremo, de um extremo mínimo. Extremo mínimo de E se a clinker? gente for para o extremo máximo? São 94%. Se eu puser 94% de clinker, quanto que eu vou botar de escória? 6% de escória. 6% de escória. Não vou colocar nada de... De escória. Não vou colocar nada de filler. E nada de fila, exatamente. Mas se eu fizer uma média? Aí você pode... Se eu colocar 65% de clinker, 10% de escória ou 15% de escória, nós estamos falando, vamos chegar a 80% e colocar... não, 80% não, aí vamos lá. 20% não pode. Não pode. Mas se a gente fizer 70% de clinker ou 65% de clinker, mas colocamos 20% de escória e 15% de filler, ou 25% de escória, ou 30% de escória, ou seja, é e literalmente 5 de um filler. coringa. Cara, é um coringa esse cimento. Percebe aqui que eu tô falando? E aí, isso não sai da minha cabeça, né, pessoal? Né? Vocês estão São os entendendo? números que estão na norma. Isso não sai da minha cabeça. Os percentuais mínimos e máximos são termos normativos. E você, a fábrica, que eu não tenho a menor ideia como faz isso, mas eu tenho uma pequena noção. Dentro da sua composição de custo, como você faz na sua empresa, você vai olhar custo. Quanto custa o clinker, quanto custa a score e quanto custa o filler. E aí eu faço um equilíbrio desses três e o que vale, que sempre eu falo aqui, Matheus. Desempenho. E a última? Linha. A última linha. Qual é o desempenho que eu vou fazer com esse cimento? É trabalhar nos extremos? Muito provavelmente não. Sim. Aí... Mas trabalhar nos intermediários. Essa é a minha visão aqui, que não sou fabricante de cimento, mas a minha visão estratégica é trabalhar no equilíbrio. É usar uma quantidade de filler ou de clinker suficiente que me ajude muito no desempenho, mas também o máximo de escória que também me minore a questão do custo. Porque a escória é mais barata que o clinker. Sim. Porque ela lembra a resistência posterior. lembra que ela é um subproduto. Se ela é um subproduto, ela não tem o mesmo valor que tem um clinker. Lembra que o clinker, se a gente não comentou, o clinker vem da onde? Você vem da extração de um calcário que tem um determinado teor, né? Existem calcários dolomíticos, calcíticos, e o calcítico é o dolomítico, o calcítico é o que faz o cimento. Você tem que ter acima de 55% de teor para poder ser um cimento. Entendi. Depois a gente pega os valores reais para a gente colocar a legenda real de qual é o percentual de um calcário para se tornar um bom clinker. Tá? Então, assim, quando a gente vai produzir, quando a fábrica produz o clinker, ela extrai o calcário de uma jazida natural, ele coloca dentro de um forno, dentro de um moinho, que eleva a temperatura a mais de 1.200 graus, e com um moinho de bola ou algum tipo de coisa, esse calor vai fazendo com que esse calcário vá se tornando um calcário para cimento. E ele vai se tornando um fino, um pó. E aí vai se colocando água, e ele vai fazendo, e ele vai secando por causa da alta temperatura. Você vai colocando outros componentes químicos, magnésio e outras coisas dentro dessa produção até chegar ao clinker, que é o calcário puro. Entendeu? Isso demanda. Se a gente pega uma escória que é resíduo, que já está pronta, e você vem com ela moída, ou você põe junto na moagem, junto com esse cimento, você está colocando um produto de menor custo. Sim. E que vai te ajudar muito no desempenho. Exatamente. Você vai ter um cimento tão bom no início, quanto no final. Sim. Quando eu falo início e final, são as resistências primeiras, iniciais, e as resistências finais. Nós estamos falando de 24 horas a 28 dias. Entendeu? Então, esse equilíbrio é que vai fazer o desempenho e a última linha ser vantajosa. Então, não é vantagem nenhuma para o cara colocar 51% de clinker e colocar 38%, 40% de score. Entendeu? Pode ser que tenha uma vantagem. A vantagem é só econômica, mas não é de desempenho. O que vai acontecer? Se tiver concorrente no mercado, ele vai ter um cimento que não vai querer ser utilizado. Então, existe um equilíbrio. E aí, como eu falei, eu estou dizendo aqui que eu faria isso, mas eu não sou o fabricante. Sim. Talvez a gente... É que se a gente convidar um fabricante de cimento aqui, dificilmente ele vai aceitar, porque vai achar que a gente vai querer informação privilegiada. Mas quem sabe a gente consegue fazer um convite para algum cimenteiro para vir aqui falar o que a gente está falando, até para corrigir se a gente está falando alguma coisa que não é a realidade, para que ele possa corrigir a gente. E eu acho que é importante que a informação, não é divulgação de fórmula. Sim. Mas está aqui, ó, está dentro da norma. Eu posso fazer isso. Então, na minha visão, como empresário, eu faria isso dentro do meu negócio. Cadê meu time de desenvolvedores?
Cadê meu P&D aqui? Nós precisamos ter um equilíbrio. Eu quero ter um produto bom com o menor custo possível. Não é assim lá na sua concreteira? Exatamente. Como é que se faz dentro de uma concreteira? Você sempre está procurando o melhor desempenho para estar no final da última linha o mais barato possível. O menor custo possível para a gente ter a maior margem possível e ter a maior rentabilidade possível. Esse é o caminho para todo empresário. Qualquer empresa faz esse caminho. Né? Sempre tem que olhar para dentro de casa. E, de novo, é um coringaço, não é um coringa. É um coringaço o CP2. Já que nos outros episódios a gente trouxe informação sobre consumo de CO2 para cada tonelada, eu também trouxe nesse episódio. Pronto. E trazendo da mesma base, que é a base chamada SIDAC. O que acontece? Enquanto o CP2F a gente tem uma quantidade de clinker de 75% a 89%, o CP2E, que é o que a gente está tratando nesse episódio, ele vai de 51% a 94% de clinker. O que acontece? Por ter esse range, esse intervalo tão grande, você também vai ter um intervalo muito grande em relação às emissões de carbono, de CO2. Então, as emissões de CO2 do CP2E, ele ao mesmo tempo ele é mais baixa que o CP2F, mas ele ao mesmo tempo ele é mais alta que o CP2F. Ou seja, ele é de 443 kg de CO2 para cada tonelada de material produzido e ele vai até 935. Ou seja, se você usar 51 é 400, se você usar 94 é 900. Exatamente. Ou seja, ele chega praticamente a um CP1. Por isso que ele não pode ser 94%. Então, assim, você não vai encontrar CP2E com 94% de clinker. Não existe. Por quê? Não faz sentido. Você sai completamente fora da linha da pegada de carbono e completamente fora da linha de custo, que é o produto mais caro, que é a matéria-prima mais cara na produção de cimento. Obviamente que eu não estou falando da produção, operação, né? Energia e etc., ou gás, que seja, que isso é extremamente pesado no custo. Mas matéria-prima extraída e produzida para chegar no clinker, 51% é muito diferente de 94%. Exatamente. E o 51%, que também é um extremo que eu acho perigoso, em termos de... Aí você está mais próximo de um CP3. Está mais próximo do CP3 do que um CP2, né? Mas é permitido, né? Então, assim, é muito interessante essa analogia. Veja que a gente está só diminuindo, né? Em termos de pegada de carbono, nós não estamos subindo. Da quantidade então, aí, de novo, a equação do empresário, qual que é hoje com o pensamento do meio ambiente? Tem que procurar o CO2 menor. Procurar o menor CO2 possível. Né? E aí é que entra as alquimias e os experimentos que o Jean falou muito aqui. Exato. E que o Matias afirmou aqui. É pensar que daqui a pouco a questão da pegada de carbono vai estar muito intrínseco no mercado, a ponto de cada vez mais o preço da pegada de carbono ser algo comercializável. E a ponto do concreteiro, que é o maior, que usa mais desse produto, ou até o consumidor do varejo de depósito, saber se a fábrica está usando algum tipo de certificação ou se tem algum estudo ou pesquisa que o cimento tem uma pegada menor de carbono. Exato. Essa é uma questão de novo, educação, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o nosso canal, é um canal de educação, está te levando conteúdo aí para que você possa ampliar o seu conhecimento. Tem uma coisa que era bom a gente fazer uma comparação aqui, Matheus. Como a gente está falando muito do CP2 e coringa, existe uma outra linha do CP2 que é o CP2-4. CP4, desculpa, perdão. CP4. Tá bem. Que é o CP2E, que ele é muito parecido com o CP4. Então, assim, na verdade, é CP2F, CP2E e CP2Z. O Z é a pozolana. A mesma coisa que tem o E no CP2E, no CP3 ele tem o CP3E e tem o CP4. Então é uma coisa muito parecida. Então a gente tem também a questão do CP4, do CP2Z, que ele é muito parecida com os limites em termos de posicionamento técnico. Sim. Me recorda aqui qual é a questão do CP4 que a gente tem. Ele vai de quanto? De o CP4 ele vai de 45... CP4 não, perdão. CP2Z. Z. O Z ele vai de 71% a 94% de clinker. 71 a? 94. Olha só a diferença. Ele tem mais clinker do que o próprio E. Exatamente. Por quê? Porque a pozolana ela é mais lenta. Ela é mais complexa e não é um produto que a gente tem em abundância no país. Ou ele vem de produção de jazida natural,
que a gente tem menos, ou ele vem, lembra que eu falei no último episódio, que ele pode vir da termoelétrica, que são as termoelétricas que tem no país. É o pessoal do sul. Forte é muito no sul, mas tem também em outros estados. Mas é um produto que não está usando sempre. Por quê? Porque não é sempre que está ligado à termoelétrica. Então, ele é meio que sazonal, esse tipo de cimento. Então, mas você pode olhar que a quantidade de clinker é maior. Então, a gente poderia fazer a analogia que o CP2Z, Z de zebra, ele é o que se aproxima do CP4. Sim. E o CP2E, ele é o que se aproxima do CP3. Exatamente. Porque as adições são as mesmas. Exatamente. É o E da escória e o Z da pozolana. Uhum. Então, os dois têm a mesma... A família é muito parecida. A diferença é que calor de hidratação muda drasticamente. Sim. Né? Sim. Então, só para a gente fazer essa pequena comparação, porque a gente não vai falar muito de CP2E, porque é um cimento que é mais usado no sul do país e muito sazonal também, né? Por causa depende muito das termoelétricas. E para não ficar faltando. E para não ficar faltando dentro desse nosso episódio, falar um pouco dele. Mas só para ficar mais evidente aqui, né? Outras características que a gente pode ter dessa questão da composição, Matheus. É interessante a falar sobre o calor de hidratação. Exatamente. Sobre o calor de hidratação, ele está muito ligado ao clinker. Então, o CP2E acaba confundindo, mas o CP2E, olhando para a quantidade de calor de hidratação, ele vai ser um pouco mais baixo comparado a CP5, por exemplo. Claro. Então, algum problema de fissuração térmica, provavelmente você não vai ter tanto com ele. Você vai ter uma baixa, né? Vai ser baixo, né? Na verdade, Exatamente. O que você está dizendo é que o calor de hidratação ele é baixo, o que vai ajudar na redução da fissura térmica. Exato. Ou seja, é o coringa que o Vinícius está falando. É o coringa. Porque assim, quando a gente vai para quando a gente encontra, por exemplo, escritórios de projetos, né? Para calcular gradiente térmico de uma concretagem, por exemplo, eles precisam desse índice, que é um indicador, que é qual é o calor de hidratação de cada tipo de cimento. Por quê? Dentro do programa de cálculo de coeficiente de térmico, ele precisa desse número para fazer um cálculo para dizer para o construtor qual é o limite máximo que ele tem que fazer para controlar a temperatura do concreto. Quanto que ele vai usar de gelo, ou até usar o hidrogênio, dependendo do caso. Que é mais caro, né? Que é mais caro, mas é daí que sai. Qual é o índice de calor de hidratação? Qual é o número? É um número. Sim. E aí ele vem desse... Então, esse cimento é um cimento que ele tem um baixo índice, então ele vai ser um produto mais propício a fazer volumes um pouco mais massivos. Um pouquinho maior. Um pouco maior, não massivos como aquela obra do metrô, como eu comentei em alguns episódios. Ele não chega ao CP3. Ele não chega ao CP3, mas se você tiver concretagens de 300, 400 metros cúbicos, talvez ele atenda com muita tranquilidade. E outro ponto dele, por ele ter uma boa quantidade, uma quantidade considerável de escória, ele também é um bom cimento para ambientes agressivos, Sim. De alta agressividade. E por que isso, Matheus? Porque a escória, ela mitiga... Isso, ela vai consumir os álcalis que estão liberados no cimento. Exato. Ou no cimento não, na reação. Na reação e nos agregados, na própria reação do concreto. Então ele vai ser um mitigador de alguns tipos de patologias que o próprio agregado oferece, ou o próprio ambiente, principalmente ambientes úmidos. A mesma coisa, por exemplo, quando você quer colocar uma sílica no meio do concreto para ela mitigar esses álcalis, ou seja, consumir esses álcalis para você ter a resistência que ele vai proporcionar e também diminuir a quantidade de álcalis para você evitar a reação álcali agregado. Esse cimento também vai te ajudar com isso. E você está dizendo o seguinte, Matheus, que nós vamos ter um aumento na durabilidade da estrutura. Exato. E isso vai se remeter a uma outra tabela lá da 6118, quando nós falamos aqui de durabilidade. Né? Durabilidade de 10 anos, de 20 anos, de 50, de 100 anos. Está tudo linkado aí, ao tipo de cimento, ao tipo de agregado. Veja como tudo que a gente fala aqui, a gente já falou em algum outro episódio e a gente faz o link. Isso. Então é importante você voltar e assistir os episódios anteriores. Mas eu acho que a última coisa para eu deixar claro aqui sobre agressividade ele é melhor que os outros concorrentes, que é CP1, CP2, F, CP5.
mas ele não se torna melhor que o CP3 e CP4. Não. Que a gente vai estar falando posteriormente. E aí entra naquela questão do que compensa e o que não compensa. Exatamente. Como a gente falou nos outros episódios. Então, Exatamente. aqui, compensa, de novo, ele é coringa. Ele compensa. Aonde que ele compensa? Em forma geral, ele compensa. Estrutura com baixo calor de hidratação. Crítico, por exemplo, compensa. É um bom cimento para isso. Peças de volume moderado. Moderado, não grande. Não grande. Também ele é propício, né? Então, assim, ele ajuda bastante. Ambientes com sulfatos moderados, ou seja, você precisa saber qual é o teor de sulfatos. Sim. Que ele também vai contribuir. Aí também tem a questão do RS, se o cimento é resistente a sulfato ou não. Que aí você vai encontrar CP2E que tem RS. Se ele for RS, pronto, ele já é combatente a ambientes sulfatantes, onde tem sulfatos. Exatamente. Tratamento de esgoto, tal. Ele pode ser um agente que vai mitigar essa patologia futura. Armaduras, proteção de armadura, por exemplo. Ele vai ter uma proteção contra a armadura, com relação ao concreto armado. E ele também tem um custo-benefício em relação entre ele e CP2F e CP3. Ele, ao mesmo tempo que ele vai te entregar resistência não tão lento quanto o CP3, ele vai estar te entregando o baixo custo do CP3 e ao mesmo tempo ele não vai estar com o custo tão alto do CP5 e não vai estar te entregando resistência tão alta. Então ele é meio termo. E ele é um cimento que é um pouco mais lento no começo, mas é um cimento que vai te dar um melhor desempenho final. Então nós estamos falando que é o quê? A gente falou isso nos outros episódios, é um cimento do tipo 40. Vamos falar sempre do tipo 40 aqui, que é o melhor caminho para poder ficar claro. É um cimento que vai chegar aí a 46, 47. Um pouco melhor que os outros que chegam a 44, 45. Então ele tem um range melhor, ele tem um final melhor por causa da escória. Isso ele também te ajuda. Óbvio que depende do percentual. Se tiver 5%, vai ser nada. Ele vai ser mais um CP1 do que um CP2. E a longo prazo, para as idades posteriores, 63, 91 dias, ele também vai continuar crescendo. Pequeno. O CP3 cresce mais. Sim, a gente vai ter um crescimento maior. Com certeza. Né? Então, assim, Matheus, para a gente ir para os finais aqui desse episódio. Eu posso fazer um resumo? Pode, faça. Ele é um cimento que não ganha resistência tão rápida. Ele é um cimento que não tem tanta emissão de calor. Ele é um cimento que pode ter um intervalo do fornecedor. Se você pegar um fornecedor X ou Y, cada um pode te entregar um cimento CP2E diferente. Ele vai ter um custo mais baixo que o CP5. Teoricamente deveria. Teoricamente deveria, realmente. Depende da sua geografia. Lembra da geografia? Depende de que lugar que você está. Qual é a distância da fábrica, frete. Então depende de uma série de questões aí que não são inerentes ao que nós estamos falando. Então eu acho que fica a pergunta para você. Você já escolheu o CP2E por durabilidade ou só quando é forçado a um ambiente mais agressivo? Você escolhe o CP2E pelo preço ou pelo desempenho que ele te entrega na última linha? Aí é tudo uma questão de necessidade, né? Daquilo que você precisa com aquilo que o seu cliente tem de demanda. Às vezes o teu cliente não te demandou, mas ele é um cimento que pode te ajudar muito. Na maioria dos casos, como eu disse, é um coringa. Para mim o CP2 é um coringa. Né? Simplesmente é um coringa. E aí vem o finalzinho. Sim. Né? CP2 não é upgrade do CP2F, né? Então, assim, na verdade, ele não é um upgrade, né? O E não é um upgrade do F. É uma escolha diferente. Exatamente. Né? Então, ele meio que responde a sua pergunta. Exato. Né? Cada cimento tem sua aplicação. Tem sua aplicação. E essa diferença custa menos do que você imagina. Exato. A gente só precisa saber qual é a necessidade, ou melhor, você precisa saber qual é a sua real necessidade, que é perfil de cliente que você tem no seu negócio. Não é isso, Matheus? Então, acho que a gente fecha essa linha de cimento CP2, né? CP2, falando CP2F, E e agora o Z, um pouquinho do Z, e aí a gente vai para os próximos episódios. E eu queria agradecer você por mais essa terça-feira agradável que estamos juntos aqui. Lembrando que, se você chegou aqui no finalzinho, não esquece de se inscrever no canal, compartilha. Não esquece do like. Lembra que o like não é porque eu quero ver o seu joinha, é porque você vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Esse é o algoritmo do YouTube. Ele faz esse trabalho. Quanto maior o número de likes,
mais longe a gente chega com esse conteúdo. E se você puder compartilhar no grupo de amigos, da escola, da faculdade, né, que estão no negócio, que pertencem a esse negócio, ajuda a gente a chegar em mais informação, né? E de forma gratuita, né? Não custa nada. É isso? Exatamente. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, que vocês tenham uma excelente terça-feira, um dia abençoado e que a gente possa se encontrar aqui na próxima terça-feira, às 6h57 da manhã. No YouTube e Spotify. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Matheus. Vinícius.